A maioria das pessoas que compra ações individuais perde dinheiro. E muitas vezes não é por escolher a empresa errada. Hoje vou mostrar-te porquê. Vamos ver como uma das maiores empresas do mundo bate resultados trimestre após trimestre, com a receita a crescer a 2 dígitos, lucro acima do esperado, consecutivamente. E sabes onde é que está a ação? No mesmo preço que há 2 anos. Houve até um único dia em que caiu 10% e evaporou qualquer coisa como 350 mil milhões de dólares. Se olhaste para isto e pensaste, então é uma má empresa, estás exatamente a cometer o mesmo erro que faz muita gente perder dinheiro na bolsa. E sabes qual é? Confundir o preço da ação com o valor de uma empresa. Bem-vindo a mais um episódio do Finanças com o Calvário. O que te vou mostrar hoje custou-me muitas horas, muito tempo e muita leitura. E estou muito longe de saber tudo. Mas cheguei a uma conclusão que muda tudo. Nada disto é para génios nem para pessoas que só trabalham em Wall Street. E é complicado porque ninguém se dá ao trabalho de explicar como deve ser. Mas eu acredito que qualquer pessoa, tu incluído, é capaz de compreender isto. Por isso é que estou aqui. E atenção, porque eu não te dou dicas nem promessas de como ficares rico. Vou pegar numa empresa de verdade e dissecá-la passo a passo contigo para saíres daqui a conseguir olhar para uma empresa com outros olhos. E atenção, porque isto é tudo educação financeira e não tem qualquer tipo de aconselhamento financeiro. Como sempre, começo por ser honesto contigo, porque é isso que me diferencia aqui. Porque a base da minha carteira de investimento é passiva. São ETFs, aquele aborrecimento saudável que faz o dinheiro crescer ao longo dos anos. Mas eu também sei o que acontece a quem começa a estudar isto a sério. Porque o conhecimento cresce e, curiosamente, o gosto também. E acabas por querer passar do aborrecimento saudável do investimento para e se eu conseguisse um bocadinho mais que o índice? E sabes que mais? Esse bocadinho a mais tem um nome, chama-se Upside. E portanto sim, uma fatia da minha carteira de investimento vai para empresas que eu escolho uma a uma. Não para bater o mercado numa semana, mas para ao longo dos anos tentar capturar valor que o índice normalmente dilui. Porque claro, quando compras o índice inteiro, compras as melhores empresas, mas também compras as medíocres. Mas atenção, no meu caso eu só faço isso com uma fatia definida da minha carteira de investimento. E recentemente expliquei porquê num episódio entre ETFs e ações individuais. Porque, claro, que ações individuais, mesmo que escolhidas com um bom método, assumem um risco maior que tem que ser encarado por todos nós. Mas, para mim, isto só faz algum sentido se souberes exatamente para o que estás a olhar. E é aqui que muita gente acaba por se confundir, porque, em vez de investir, está claramente a apostar. E por isso eu vou mostrar-te o crivo por onde passa uma empresa antes de pensar em abrir uma posição. Primeira pergunta e uma das mais importantes para mim. Será que esta empresa tem fosse competitivo? Em inglês, moat. Traduzindo à letra, o que é que impede um concorrente de lhe roubar a posição de negócio amanhã de manhã? Esse fosse pode ter várias formas e eu vou-te dar um que tu vais compreender perfeitamente. Porque agora vamos pensar na Apple. Imagina que tens um iPhone e se calhar tens uns AirPods, um iMac, as fotografias todas no iCloud e um iWatch. E agora responde-me com sinceridade, quando é que te vai apetecer mudar para Android? Nunca. E repara, não é porque Android seja pior, mas porque sair dói. Custa tempo, custa dinheiro e custa perder coisas. E esse custo tem um nome, o custo de mudança. E é uma das coisas que caracteriza a posição competitiva da Apple e é o que faz aumentar o preço ano após ano e os clientes continuarem a comprar. Porque o fosso pode ser uma marca que é tão forte que o produto se vende sozinho. Ou então uma rede como, por exemplo, o WhatsApp, o Facebook ou o Instagram, que quanto mais pessoas têm, mais valiosa se torna. E sem esse fosso, uma empresa que pareça brilhante hoje pode estar oca daqui a 3 anos. Segunda coisa que olho, os resultados, os earnings. E atenção, porque aqui não é olhar para um trimestre e festejar, é olhar para o padrão. Será que a receita cresce ano após ano? Será que, por exemplo, as margens se aguentam ou estão a ser espremidas pela concorrência? Para além disso, será que a dívida está controlada? E talvez o mais importante de tudo, será que a empresa gera fluxo de caixa a sério ou é só manchetes bonitas? Porque quando se diz que uma empresa tem bons fundamentais, isto não é apenas uma sensação. É um padrão que se repete trimestre após trimestre e que se consegue apontar. Mas é exatamente aqui que tudo fica interessante, porque muitas vezes os fundamentos dizem uma coisa e o preço da ação está a fazer outra completamente diferente. E é nesse desencontro que se entende quem percebe do assunto ou quem só segue a manada. Mas agora volta ao caso do início e deixa-me ser novamente honesto contigo. Isto não é um conselho nem de compra nem de venda, mas sobretudo uma análise para fazermos juntos. Porque a empresa que vamos falar hoje é a Microsoft e vamos passá-la ponto por ponto como eu costumo fazer na prática. Primeiro vamos começar pelo moat e a Microsoft
Microsoft tem um dos maiores e mais largos que possas pensar. Porque o Windows, o Office ou o Teams estão praticamente dentro de todas as empresas do mundo. Por cima disso construiu a Azure, a nuvem onde todas as empresas colocam tudo, e agora está a colocar a inteligência artificial, o Copilot, lá no meio. E portanto isto significa um custo de mudança altíssimo, portanto o moat existe. E agora vamos passar à receita que está a crescer a 2 dígitos ano após ano. E sabes o que é que isto significa? Que não é uma empresa madura a arrastar-se. Há muitas empresas muito mais pequenas que invejam este desenvolvimento. E agora vamos às margens. E prepara-te, porque a Microsoft tem uma margem operacional de 46%. E sabes o que é que isto significa? Que de cada 100 euros que entram, sobram-lhe 46 antes de impostos. E isso é uma das margens mais brutais que vais encontrar numa empresa deste tamanho. E atenção, porque está a crescer, não está a descer. Portanto, fosse receita e margens, até aqui uma empresa perfeita. E isso significa que o preço da ação devia estar a disparar, certo? Só que essa não é a realidade, porque os dois últimos critérios mostram uma história um bocadinho diferente. Porque agora vamos à dívida, e a Microsoft, atenção, aqui sempre foi uma fortaleza. Sabes porquê? Porque é uma das pouquíssimas empresas do mundo com notação de crédito AAA. Mais segura que muitos países. E em março de 2026 a Microsoft foi ao mercado pedir qualquer coisa como 54 mil milhões de dólares numa só emissão de obrigações. Não por estar em apuros, porque o endividamento dela continua muito abaixo do tamanho que tem, mas é um sinal verde que mudou de cor. E agora vamos falar do último critério, o fluxo de caixa livre, e esse caiu 22% no último trimestre. Mas agora, junta os pontos comigo, porque a dívida a esticar e o dinheiro a encolher têm exatamente a mesma causa. Porque a Microsoft está a gastar uma fortuna perto de 190 mil milhões de dólares num único ano para construir data centers para a inteligência artificial. E isso é muito mais do que aquilo que a empresa está a conseguir gerar. Portanto, o dinheiro sai hoje e o retorno se vier só daqui a alguns anos. E é exatamente aqui que os fundamentais se encontram com o preço da ação. Porque olha o que o mercado tem à frente. Uma empresa fantástica, com margens invejáveis, com fosso competitivo, mas que está a fazer uma aposta enorme no futuro. E por isso é que o preço da ação está mais ou menos onde estava há 2 anos. Chegou a bater máximos no final de 2025 e desde aí tem vindo apenas a recuar. E agora tu perguntas, então mas tem 2 anos de resultados a crescer e a ação está a diminuir. O que é que se passa aqui? E a primeira explicação é uma deslocação, a chamada dislocation. Porque os fundamentais dão um sinal, mas o momentum, que é a força compradora do mercado, não apareceu ainda. Mas há uma segunda explicação e eu tenho a obrigação de te dar porque é a mais desconfortável das duas. Porque o mercado não te paga pelo passado. O mercado precifica o preço futuro no momento presente. E quando tu olhas para o preço de hoje, tu não estás a olhar para os resultados de ontem, estás a olhar para aquilo que é a expectativa de milhões de pessoas sobre a empresa. E isso também inclui aquela aposta de 190 mil milhões da Microsoft da IA, se vai funcionar ou não. E portanto há 2 caminhos por aqui, porque por um lado, se a ação está com este preço, significa que pode existir algum risco que eu não estou a precificar neste momento. Ou então, por outro lado, significa que o preço está abaixo daquilo que é o valor real e isso pode ser uma boa oportunidade. Mas eu vou-te mostrar o que o mercado tem em cima da mesa neste preciso momento. Primeiro que tudo, a Azure, a joia da coroa, que continua a crescer 40%, mas menos do que estava a crescer. E no mercado o que assusta muitas vezes não é o preço em si, é a direção. E isso fez com que, por exemplo, num único dia, a ação caísse mais de 10%. Outro ponto a observar tem a ver com a divisão de jogos, a Xbox. Porque a receita está a cair, a margem está a definhar e a Microsoft já cortou milhares de postos de trabalho. E outro ponto a observar é que uma boa fatia da empresa está amarrada à OpenAI, que no fundo pode ser a sua maior joia ou a sua maior dependência. Mas por baixo de tudo isto há um receio mais profundo que todos estes. E se a própria inteligência artificial na qual a Microsoft está a despejar milhares de milhões for a responsável por corroer o negócio? Pensa comigo, porque um dos fossos da Microsoft é o software. Mas se a IA tornar a criação de software muito mais barato e acessível, o que é que acontecerá a este fosso? Pode fortalecer se for a Microsoft a liderar essa mudança, ou pode mudá-la se não for a Microsoft a liderar. E é aqui que eu quero que tu entendas uma das características dos investidores. Porque uma tese de uma empresa não se deteriora apenas quando os números de hoje pioram, mas sim quando o próprio futuro do negócio fica em dúvida, e é exatamente isso que está aqui em causa. E o risco do investimento nesta empresa está aqui. Mas agora questionas tu, porque é que o preço de uma empresa se mexe afinal? No fundo, o preço é um encontro entre duas forças, a força de quem quer comprar e de quem quer vender. E quando a força compradora de uma ação domina, o preço sobe.
quando a força vendedora domina, o preço desce. Mas há aqui uma nuance, porque há momentos em que o medo toma conta do mercado e as pessoas vendem as boas e as más empresas, o chamado risk-off. E há outros momentos, o chamado risk-on, em que o dinheiro volta e levanta tudo. E isso não tem a ver com a qualidade das empresas, mas sim com o apetite do mercado, e esse muda numa manhã. Mas é aqui, muitas vezes, quando há esse risk-off, que surgem as verdadeiras oportunidades de compra. Por isso, a minha tese sobre uma empresa é simples, mas honesta. Porque se os fundamentais se mantiverem consecutivamente corretos, a história da empresa mantém-se de pé e o preço vai acompanhar. A questão aqui é que pode ser mais tarde do que aquilo que tu gostarias. Mas há uma frase antiga que diz que a curto prazo o mercado se move na emoção, a longo prazo pesa resultados. E isto leva-me ao critério que amarra todos e que muitas vezes é mal compreendido: a diferença entre o preço da ação e o valor de uma empresa. E sabes o que é que isto significa? Que às vezes está acima do valor e estás a comprar caro, mas outras vezes estás a levar abaixo do valor e isso significa que estás a levar mais por um preço mais barato. E repara bem na diferença, porque muita gente faz esta troca. Porque uma empresa medíocre sem fosso pode ser cara mesmo que esteja barata. E uma empresa excelente pode ser um péssimo negócio se tu estiveres 30, 40 ou 50 anos à espera do retorno. E portanto, o que eu procuro não é o mais barato, nem é o mais badalado. E sabes o que é? É um negócio de qualidade que passou este crivo todo e que esteja a um preço razoável ou até abaixo. Não é fácil de acontecer, mas muitas vezes o mercado dá-nos essas oportunidades. Mais uma vez te digo que não estou a fazer aconselhamento financeiro, estou-te a mostrar como invisto. E portanto repara que olhar com atenção não é comprar às cegas, é reconhecer o valor e fazer a análise. Mas é aqui que te peço máxima atenção e uma coisa que tens que perceber: não faz sentido andar contra o mercado, porque apesar de tudo há sempre muita informação que nós não conhecemos. Portanto, para mim, a minha postura nunca é eu sei escolher melhor do que o mercado, porque a minha perspectiva é escolher negócios de qualidade a preços aceitáveis e deixar o tempo fazer o seu caminho. Porque a minha âncora nunca pode ser apenas o alvo de preço, é a qualidade do negócio. Mas antes que fiques demasiado entusiasmado e feches isto para comprar ações, espera um pouco, porque tudo o que te disse até agora tem um risco que muitos canais não te dizem. O risco número 1 é o mais óbvio: estar errado, porque os fundamentais não dizem tudo. Porque a tese pode partir ao meio e isso significa que o preço nunca vai chegar àquilo que achava que a empresa valia. E outro dos riscos, que é um dos mais traiçoeiros de todos, é o custo de oportunidade. Porque muitas vezes o dinheiro está ali, à espera que a empresa acorde e podia estar muito mais confortável e a rentabilizar no índice. Porque o tempo que uma tese se demora a concretizar é verdadeiramente um preço a pagar. E ter razão tarde demais nos investimentos significa o mesmo que estar errado. E é uma verdade que não dá para contornar, porque escolher empresas individualmente é assumir esse risco. Porque quando estás à procura do upside de uma empresa, tens que aceitar que estás a abdicar da proteção que a diversificação te trazia. Mas tem que ser uma troca consciente e não um almoço grátis. Mas sempre com duas regras presentes: reduzir perdas e potenciar ganhos. E portanto é exatamente por isto que as ações são uma fatia da minha carteira de investimento. Porque para mim faz sentido o núcleo ser passivo e as ações serem o sítio onde eu aplico convicção. E isso significa o quê? Ter limite, ter regras e ter a percepção que posso estar completamente enganado. E agora chegamos à parte que muda tudo, porque se achaste que este episódio era para te dar a próxima ação vencedora, não era. Porque o erro que quase toda a gente comete não é escolher a ação errada. Sabes qual é? É olhar apenas para o preço e nunca para o valor. E portanto muitas vezes vê-se o preço de uma ação a cair e julga-se que a empresa é má, ou vê-se a subir e julga-se que a empresa é boa. Mas não é a mesma coisa e confundi-los é o que faz muita gente perder dinheiro. Porque analisar empresas não é sobre adivinhar o futuro, nem sobre saber mais que o mercado. Porque a maior parte das pessoas compra uma ação e reza, mas o investidor compra uma ação e espera porque sabe o que tem nas mãos. Mas atenção, porque tem que saber também quando é que a porta se fecha. Porque a verdadeira vantagem nunca esteve em adivinhar o gráfico, nem em bater o mercado na especulação. Esteve sempre na qualidade do que escolhes e na paciência para o segurar. Porque repara, aprender a ver o valor por trás do preço não é só para escolher ações. É a mesma lógica que te faz olhar para cada euro que ganhas e perguntar se isto que eu estou a comprar vale a pena ou se pura e simplesmente eu estou a ceder ao impulso. Porque escolher uma empresa ou gerir o dinheiro do dia-a-dia é a mesma coisa, é uma disciplina. E é exatamente por isso que eu termino da mesma maneira, porque um euro melhor gerido hoje é um calvário a menos na tua vida, no teu futuro.